os estudos? Estão indo, né, professor? Mas está indo bem ou está indo mal? Está indo. Ah, mas não é resposta, pô. Que está indo, a gente está vivendo, pô. Só para de ir quando a gente morre. Está sendo satisfatório, está tendo rendimento, é isso que eu gostaria de saber. Tá tendo sim, professor. Tô conseguindo fazer tudo direitinho, tá indo bem. É, ótimo. Uma coisa que tem me deixado preocupado, até eu manifestei para o Ricardo ontem, é que vocês não fazem contato comigo. Ou seja, ninguém pergunta nada, ninguém manifesta nada, ninguém opina nada. Né? Ô, professor, a aula está uma porcaria. Ah, não está legal assim, faz assado. Ou seja, eu não tenho nenhum feedback. Eu simplesmente falo para o meu computador e acabou. De modo que eu não sei se a coisa está agradando ou não. Então, seria interessante que vocês conversassem entre si, não sei se vocês estão dialogando, mas fazer uma manifestação de vez em quando, para a gente poder saber o que é que está acontecendo, porque em sala de aula é muito mais fácil ter esta percepção. Por quê? Porque quando eu desenvolvo uma ideia, eu olho para vocês, é olho no olho. E ao olhar, eu percebo se está havendo um entendimento da minha fala ou não. Pela expressão facial, eu tenho esta percepção, né? Uma coisa que a gente desenvolveu ao longo da prática. Mas, aqui no computador, o que é que eu vejo? Eu vejo umas figurinhas. Tem um que tem até um cachorro com a boca aberta aqui, né? É estranho, eu nunca vi esse cachorro na minha aula. E quem que é esse cachorro bonito? Ah, é da Ágata. Então, é diferente você dar aula para o computador e dar aula numa sala. Portanto, eu preciso do feedback para que eu possa corrigir eventuais rotas, né? A gente está desenvolvendo um trabalho. Percebe que o trabalho, estou fazendo uma explicação em sala. Percebo que a explicação não está sendo entendida, e isso é fácil pelo olhar de vocês, eu corrijo. Mas aqui eu não tenho como, quer dizer, eu começo, toco o barco, sigo o enterro, de repente o defunto ficou para trás, né? O caixão vai para a tumba vazio. E isso não é legal. Então, se não for muito custoso para vocês, vez ou outra, dá um toque lá no meu e-mail, né? Vocês têm o meu e-mail. Ah, professor, eu gostaria que explicasse tal exercício. Esse exercício eu resolvi, mas não entendi muito bem. A sua explicação está muito rápida, não está legal, muda essa explicação, para a gente poder corrigir rotas, porque senão eu imagino que as coisas estão razoáveis, ou até bem, e continuo. E na realidade não está acontecendo isso. Então, se pudessem dar aí um retorno, seria bem interessante. Nem no Facebook vocês têm entrado mais, né? Ninguém mandou mensagem por lá. Eu imaginei, falei, bom, eles não mandaram para o meu e-mail, talvez esteja no Facebook da sala. Aí eu entrei no Face anteontem, enfim, e não vi nada, ninguém se manifestou, não fez nada. Não sei se vocês receberam os gabaritos que eu mandei dos cadernos das duas frentes. Não sei se vocês assistiram os vídeos que eu postei lá no plural, né, enfim, a gente fica... É estranho aquela estrutura que o plural montou. Para eu achar as coisas que eu coloquei lá, eu procuro no meio de tudo que tem lá. Ao invés de uma pastinha só para o professor, né, tá tudo misturado. E como, de uma certa forma, eu acho confuso encontrar alguma coisa, de repente, para vocês também está sendo confuso, né? E, enfim, é isso. Eu só queria um retorno para poder saber se precisa haver alguma correção na rota que a gente está traçando aqui, tá bom? Alguém tem, agora vários já entraram, eu estou com 19, eu queria saber se há alguma dúvida. Bom dia a todos. Alguém tem alguma dúvida, alguma preocupação? Se não for problema de dinheiro e problema sentimental, eu acho que eu resolvo. Quem quer participar? Nicole, está entrando agora.
pediria a todos que digitassem o nome completo no chat para a gente poder marcar a presença da aula. Não que isso vá fazer diferença grande para mim, mas é só para eu saber que, né, quem estava presente e principalmente para a escola saber que no horário determinado eu estava trabalhando, né, conforme o combinado. Então, digitem para mim aí, por favor. O nome e número, né? Esqueci de falar. Nome e número. Vocês chegaram a assistir os vídeos que eu postei lá no Plural? Sim, professor. Ótimo. Vocês observaram que ali tem material além daquilo que consta na apostila 1, no caderno 1, né? Aquela parte de inequações, ela está muito sucinta no caderno 1. Então, hoje eu vou trabalhar aqueles conceitos para que vocês possam bem percebê-los. Existe uma técnica para a gente poder resolver, uma técnica legal, mais prática, para a gente resolver aquelas inequações, envolvendo a função de primeiro grau, né? Então, eu preparei aqui alguns exercícios para que vocês possam ter mais facilidade. Deixa eu ver aqui, onde é que está? Bom, cadê? Está aqui. Quem quer participar? Lucas Santos. Está chegando atrasado, 3 minutos. Eu vou compartilhar a tela aqui, no meu aplicativo, para a gente poder começar a discussão. Creio que, quantos tem? 24? Quantos alunos são na sala, por favor? 28. São 28. Então, faltam 4. Né? Faltam 4 alunos. Bem, vamos aqui compartilhar a tela. Onde é que eu compartilho a tela? Nova guia. Não é aqui. Só um instantinho. Eu sempre se perdo nessa hora. Microfone. Gabi, vai entrar agora. Ótimo. Bem, caramba, não estou achando o compartilhamento. Maria Carolina, 26. Faltam poucos. Maria Carolina entrou. Bem, vamos lá. Sinceramente, eu me perdi aqui. Eu não sei como é que eu compartilho a tela. Alguém sabe dizer? Professor, no canto inferior direito tem uns 3 pontinhos. Eu não estou vendo esse... É que eu estou com o chat aberto aqui. Pessoas... Quando você clica na tela, aparece para você se mutar, essas coisas. Clica nele. Já vi. Tá certo. Obrigado. É que eu estava com a tela cheia com os alunos aqui. Agora sim, apresentar agora. Isto. Então, uma janela. Eu vou colocar aqui o meu aplicativo. Só um minuto, por favor. Agora sim. Esqueci que ela fecha. Deixa eu girar o iPad aqui. Pronto. Professor, eu tenho uma dúvida. Você tem uma dúvida? Qual é? Esse exercício te dá, tipo, 2 coordenadas. Você consegue descobrir a fórmula através delas? Porque, tipo, tinha um exercício que eu consegui deduzir, porque eram muito fáceis as coordenadas. Mas quando eu fui ver a resolução, ele resolveu através de matriz. Tem alguma outra forma de eu descobrir a função? Bom, aí depende do tipo de problema, do dado, né? Se você tem um dado, como que como a informação é dada? Se você pudesse me passar o problema, ou então ditar o problema, para que eu pudesse escrevê-lo aqui, né? Aí ficaria mais fácil. Eu vou procurar, aí eu mando para o senhor depois, tá? Mas envolve função de primeiro grau, é isso? É. Você não lembra exatamente como é? Vocês estão vendo a tela compartilhada aí, não? Ainda não.
aqui, vamos lá. Tela cheia, configurações. O negócio nunca funciona quando a gente quer. Uma janela, tá aqui. Engraçado, ele não está. Bendito, o problema é que eu tenho 2 monitores aqui no computador. Na realidade, eu tenho 3, mas eu desligo um, é sempre problema, mas ele não pega o outro monitor. Ah, Jesus, cadê você? Onde é que você está? Uma complicaçãozinha técnica aqui. Tela 1. Vamos ver. Acho que agora vai. Tá percebendo aí ou não? Sim. Uma tela verde? Sim, já está espelhando. Ótimo. Desculpe, eu não vi o nome, porque estava fechado aqui, eu estava procurando. Quem é que estava falando comigo, por favor? Mariana. Mariana. Bom dia, Mariana. Bom dia. Não sei se eu vou fazer exatamente o que acontece, mas você fez uma pergunta, se dado um gráfico, como você determina a lei de formação? Foi isso, não foi? Ele te dá 2 pontos, e se você consegue achar a função através disso, sem usar matriz, porque... Não, sim. O problema da matriz aí, eu não sei por que ele fez. Ah, já sei, ele meteu geometria analítica na parada, porque pode ser feito por geometria analítica. Por quê? Porque o que você está procurando é uma reta. Então, provavelmente, você estava estudando uma função de primeiro grau. Professor, os 2 pontos que ele dá aqui então, tá aqui. Ó, veja só, eu vou fazer um desenho aqui. Você está vendo aí? Tô. Vamos supor o seguinte, ó, eu tenho aqui uma reta, né? Eu não sei o que você estava fazendo, mas certamente você estava fazendo um problema de geometria analítica. Veja só, quando eu tenho uma reta, eu posso analisar esta entidade matemática reta sobre 2 aspectos. O aspecto algébrico, e quando eu uso o aspecto algébrico, eu brinco com funções. Então, uma reta é uma função de primeiro grau, algebricamente falando. A mesma entidade, ou seja, a reta, ela pode ser abordada como um lugar geométrico no espaço, ou no plano, né? Então, aí eu trabalho isso como uma reta, questão geométrica, um segmento, ou uma reta, etc. Então, vamos fazer a abordagem algébrica. Então, suponha aqui que eu tenho uma reta, o plano XY, suponha aqui que eu tenha, como você falou, um ponto, né? Eu tenho um ponto aqui, esse ponto tem uma abscissa, vamos chutar aqui um valor, -3, e tem uma ordenada, vamos chutar outro valor, -1. Portanto, este ponto, ele tem coordenadas -3 e -1, e vamos chamá-lo de ponto A, ok? Aqui eu tenho um outro ponto, chutando qualquer valor para a abscissa, por exemplo, 5, e chutando um valor para a ordenada, por exemplo, 4, vai? Então, aqui eu tenho um segundo ponto, cujas coordenadas são 5 e 4, tá bom? Então, o que nós temos aqui? Eu posso dar este problema desta forma. Dado o gráfico, determine a lei de formação da função. Como eu sei que a função, é uma reta, desculpe, o desenho é uma reta, e uma função de primeiro grau se define f de x igual a ax mais b, que é a função de primeiro grau que desenha a reta no plano, né? Então, eu preciso de 2 pontos, e eu os tenho. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui o ponto A, de coordenadas -3 e -1. E eu tenho o ponto B, de coordenadas 5 e 4. Não sei como os dados foram postos. Eles podem ter vindo desta forma, dados 2 pontos, sabendo que pelos 2 pontos A e B eu tenho uma reta, determine a equação desta reta. Então, eu tanto posso trabalhar isso na ótica da geometria analítica, né? Isto aqui,
ou trabalhar na ótica da função, algebricamente falando, isto aqui. Mas não importa, qualquer um dos dois é a mesma entidade com a qual nós estamos lidando. Então, tanto vindo desta forma ou desta forma, a coisa é a mesma, o bicho é o mesmo. E como você vai achar a lei de formação da função? Bem, nós sabemos que o desenho é uma reta. Se é uma reta e eu estou brincando com função de primeiro grau, eu sei que a lei de formação da função do primeiro grau é do tipo f de x igual a alguma coisa que multiplica x mais b. Ou ainda, eu posso escrevê-la do seguinte modo: y é igual a a, que multiplica x mais b. Se você estiver brincando com geometria analítica, ao invés de a e b, você escreveria y é igual a mx mais n. É a mesma coisa, só muda o jeitão de olhar a mesma coisa, né? Então, não vamos mexer com isso. Então, eu tenho esta sentença matemática ou esta sentença matemática, ambas descrevendo o que é a minha reta. Bem, se eu sei que os pontos, né, que pertencem a ela, menos 3 e menos 1, e 5 e 4, eles devem seguir a lei de formação, que é esta daqui. Portanto, isto aqui é um valor x, isto aqui é um valor y. Ou seja, se eu entro com x na lei de formação, tem que sair a imagem, o y correspondente. E de forma análoga, no ponto B, a mesma coisa. Se eu entro com 5 na lei de formação, tem que sair 4. É isso que eu estou querendo. Qual é a lei de formação? Que eu entro 5 e sai 4. Que eu entro menos 3 e sai menos 1. Bem, se esses pontos pertencem à minha reta, o que é que eu sei? Que, seguindo aqui esta sentença, né, eu sei o quê? Que se o se o y for menos 1, então eu vou completar aqui. Se o y for menos 1, eu tenho que o a deverá multiplicar o x, que é menos 3, mais um certo valor b que eu não sei. Então, isto descreve o primeiro ponto, que no caso é o ponto A. De forma análoga, eu vou fazer o mesmo para o ponto B. Então, se o y do ponto B é 4, eu escrevo aqui que 4, colocando na lei de formação, que 4 será igual a A, que multiplica o x, que é 5, mais um b. Feito isto, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho o que nós chamamos de sistema de equações, que foi visto lá no segundo ano. Então, e começa a ser visto, na realidade, na sexta série do ginásio. Melhorando essa escrita aqui, eu tenho que menos 3a, mais o b é igual a menos 1. E de forma análoga, 5a mais b é igual a 4. Então, eu só reescrevi amigavelmente o meu sistema. Lembrando, lá da sexta série, né, embora você recorde isto, acaba recordando no primeiro e também aprofundando no segundo, eu posso resolver isso aqui por adição ou substituição. Aqui é mais fácil resolver por adição. Então, o que é que eu farei? Eu vou multiplicar esta primeira equação por menos 1. Por quê? Para que eu tenha coeficientes simétricos aqui. E a hora que eu somo números simétricos ou opostos, ele desaparece. Então, eu tenho um sistema de duas equações a duas incógnitas, né? Então, eu fico com 3a menos b é igual a mais 1, multiplicando essa primeira sentença por menos 1. Então, está aqui. A segunda eu deixo como está. Então, esta aqui eu simplesmente copio. Então, fica 5a mais b é igual a 4. E vou somá-las. Note que, ao somar números simétricos, eu os cancelo. Então, eu, de duas incógnitas, passei a ter somente uma. Ou seja, 3a com 5a costuma dar 8a. 4 mais 1 sempre dará 5. Uma equação a uma incógnita, encontrei o valor de A, né, 5 oitavos, não interessa que ele é um número fracionário, isso não importa, é um real, né, que é este Azinho aqui da minha lei de formação. Então, já encontrei o A. Agora eu vou encontrar quem? O B. Então, vamos buscá-lo.
Como é que eu vou fazer isso? Simplesmente eu substituo em uma destas duas equações, não interessa qual, pego a mais simples. Por exemplo, a primeira, né? Então, eu sei que menos 3 vezes, estou substituindo aqui. Então, eu sei que menos 3 vezes o A, que eu já encontrei aqui, que é o 5 oitavos, né? 5 oitavos, somado com B, vai resultar em menos 1, né? Então, menos 1. Fazendo as continhas, menos 15 oitavos mais B é igual a menos 1. Tem um 8 aqui que está me aborrecendo, não gosto de fração. O que é que eu faço? Simples. Multiplico todo mundo por 8, ou seja, multiplico isto por 8 e isto por 8, e some o meu denominador. Por ser uma equação e multiplicar ambos os membros, não tem problema algum. Eu mudo o que eu tenho, mas permanece a relação de igualdade entre os membros da minha equação. Então, vai ficar menos 15 mais 8b é igual a menos 64. Veja, eu tenho uma equação e uma incógnita. Resolvendo. Professor, Oi. não é menos 64, porque é o menos 1, você escreveu menos 8, não sei porquê. Porque já estava na minha cabeça de multiplicar. Olha que coisa. A minha mente foi mais rápida do que a minha mão. Vamos lá, então vamos arrumar isso aqui. Parará, parará. É que eu já multipliquei e fiz a conta. Então, aqui é menos 1. Não, vamos botar branquinho. Obrigado pelo alerta. Então, tenho menos 1. Agora, eu vou fazer o quê? Vou multiplicar por menos 8. Aliás, por 8, né? Então, vamos lá. Multiplico aqui por 8. Então, vai ficar 8 vezes menos 15 oitavos dá menos 15. 8 vezes B dá 8B. 8 vezes menos 1 dá menos 8. Uma equação a uma incógnita, né? Passo o menos 15 para lá, dá 15. 15 com mais 8, então eu fico com 8B é igual a menos 8 com mais 15 vai dar 7. E daqui eu tiro que o B é igual a 7 oitavos. Se não tiver errado, está certo. Está aqui. Bem, feito isto, o que eu faço agora? Eu simplesmente encontrei o valor A e o valor B da lei de formação da minha função. Mas e o x? Bom, o x é variável. Você não vai encontrá-lo. Portanto, eu posso dizer que aquela reta ou aquela função tem a seguinte lei de formação. F de x será igual a 5 oitavos de x mais 7 oitavos. Ou ainda, eu posso dizer que a função tem a lei de formação y igual a 5 oitavos de x mais 7 oitavos. Então, esta aqui é a lei de formação da minha função. Como é que eu sei que o meu problema está certo? É simples. Eu pego as coordenadas do ponto, por exemplo, menos 3, né, que é o valor de x, e 1 é o valor de y. Então, eu tenho que entrar com este valor na lei de formação e sair este valor. Vamos ver se acontece. Entrando com menos 3 aqui. Se eu coloco menos 3 aqui, né, vai ficar menos 15 sobre 8 mais 7 sobre 8. Menos 15 sobre 8 com 7 sobre 8 vai dar quanto? 7 para 10, 3, 8, menos 8 sobre 8. E menos 8 sobre 8 costuma dar quanto? Menos 1. E se você observar, o que é que tinha que acontecer? Dar menos 1. Portanto, realmente o meu problema está certo. Então, é desta forma que nós resolvemos isso aí. Dá para resolver por geometria analítica, como eu falei, mas daí já entra a matriz, não é a nossa praia neste momento. Ficou clara a explicação, minha gente? Sim, professor, obrigada. Nada. Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Então, é assim que nós fazemos. Tem a outra abordagem que não é o momento de falarmos dela agora. Haverá um momento que nós falaremos, que eu vou dar geometria analítica para vocês. Bem,
Eu vou voltar aqui no material que eu tinha preparado para vocês. Está aqui. Este problema, estão vendo aí? Isto aqui é uma função qualquer. Na realidade, ela é uma função definida por várias sentenças. O que é uma função definida por várias sentenças? É quando você, para esboçar o gráfico da função, você precisa de mais de uma sentença matemática. Esclarecendo, quando eu escrevo f de x igual a 2x mais 1, eu usei uma única sentença para expressar a minha função. Quando eu escrevo y igual a 3x² menos 5x mais 7, eu usei uma sentença para expressar a minha função. O que vem a ser uma função de várias sentenças? É quando eu escrevo algo do tipo f de x será igual a 2x mais 1 se o valor x, domínio, for menor que menos 2. Então, para todos os valores abaixo de menos 2, esta é a lei de formação. E x, se o meu x for maior ou igual a menos 2, até, vamos supor, 5. E 0, se o meu x for maior ou igual a 5. Então, eu preciso de 1, 2, 3 sentenças para que eu descreva a minha função. E cada sentença depende do domínio em que ela atua. Então, para valores menores que menos 2, eu sigo a primeira lei de formação. Para valores entre menos 2 e 5, a do meio. E para valores maiores que 5, o zero. Então, está aqui a explicação do que seja uma função definida por várias sentenças. Aí alguém pode pensar, mas como é que você sabe que esse gráfico que foi dado é uma função definida por várias sentenças? Simples, porque se você observa, olha só como é que ele se comporta. Ele tem aqui uma curva que faz isto, né? Aparentemente uma parábola, um pedaço dele, chega num determinado ponto aqui, ela emborca, eu vou fazer em cima, ela faz isto. Então, esta curva já não é mais esta aqui, é outra coisa. E ela vem, quando chega num determinado ponto aqui, ela emborca de novo. Então, no mínimo, eu tenho aqui pelo menos 3 sentenças. Uma nesse intervalo, outra sentença nesse intervalo e outra sentença nesse intervalo. Então, pelo tipo do gráfico, um comportamento diferente, eu sei que a minha função é uma função definida por várias sentenças. Só uma curiosidade. Então, o problema é um problema da nossa apostila. Observe o gráfico de uma função y igual a f de x. Ele não especifica. Abaixo representado. Determine. O que ele quer que você determine? Vamos lá. Então, deixa eu diminuir aqui. Ele quer que você represente o domínio e a imagem da função. Alguém teria dúvida na resolução deste problema? Alguém não saberia fazê-lo? Todos saberiam? É por isso que eu peço a vocês que se comuniquem comigo, porque senão eu fico perdendo tempo explicando o que todos sabem. Eu não conseguiria fazer. Oi? Eu acho que eu não conseguiria fazer. Ótimo. Quem está falando comigo, por favor? Luan. Tá, ok. Eu vou explicar, então. Então, por isso que eu preciso da comunicação de vocês, porque senão eu fico trabalhando coisas que todo mundo sabe e a gente perde tempo. Temos que otimizar. Então, eu vou terminar o problema. Então, eu quero o quê? Eu quero o domínio e a imagem desta função. O que é domínio de uma função? Né? Opa, peraí, deixa eu voltar aqui. O que é o domínio da função? São os valores que entram na lei de formação e produzem uma resposta. E quem são os valores que entram? São valores de x. Então, recapitulando lá a nossa aula, como é que eu determino a abrangência do domínio de uma função? Eu traço retas perpendiculares ao eixo x, por exemplo. Aqui. Então, as retas traçadas perpendiculares ao eixo x, veja que qualquer reta que eu trace, ela só vai realmente cortar o gráfico quando eu estiver em menos 2. Então, ela começa a cortar o gráfico e o eixo em menos 2.
Portanto, menos 2 é o primeiro valor de domínio. E note que qualquer outra reta que eu trace, corta o gráfico e corta o eixo, caracterizando este ponto no eixo como um ponto de domínio. De modo que a última reta que corta o gráfico e corta o eixo é esta daqui. Então, eu percebo que os valores de domínio para esta função serão quais? Aqueles compreendidos entre menos 2 até... aqui é 4, né? 4. Então, até 4. E note que esta bolinha aqui é uma bolinha fechada. Se fosse uma bolinha aberta, excluiria o 4. E esta bolinha aqui também é uma bolinha fechada, portanto, eu incluo as extremidades. Isto quer dizer o quê? Vamos escrever aqui, então. Como que a gente escreve esta ideia matematicamente? Então, eu tenho o quê? O domínio da minha função. O domínio da minha função. A gente escreve dom F aqui no pezinho dela, entre parênteses, ou simplesmente F, sem parênteses. Domínio da função serão os valores x pertencentes ao conjunto dos reais, tal que esses números estejam entre o 4 e o menos 2. Aqui, né? Então, estejam entre o 4 e o menos 2. Só que, deixa eu escrever de novo aqui, que eu não quero riscar o meu gráfico. Então, eu tenho que x menor igual a 4, porque pode ser o 4, e maior ou igual a menos 2. Então, esses são os valores de domínio. Por quê? Porque se eu traçar uma reta aqui, ela vai cortar o gráfico e cortar o eixo. Por que que o 5 não é um valor de domínio? Porque se eu pego e traço uma reta passando aqui no 5, ela não corta o gráfico. Então, está fora. Entendido como é que se acha domínio? Bem, e como é que eu encontro imagem? O raciocínio é análogo, só que ao invés de traçar as retas em relação a x, eu vou traçá-las em relação a y. Observe, traço essa primeira aqui, ela só corta o eixo. Quando é que ela começa a cortar o eixo y e o gráfico? Quando eu passo a reta por exatamente em 4. E a partir daqui, descendo, qualquer reta que eu trace perpendicular ao eixo y, ela vai cortar o gráfico também. Portanto, este valor é um valor de imagem. E qual será a última reta traçada que não vai acontecer isso? A partir dela, eu traço em menos 1. Então, as retas traçadas abaixo de menos 1 já não cortam mais o gráfico, só cortam o eixo. Esta é a última, porque ela corta o gráfico e corta o eixo. Então, como é que nós escrevemos essa ideia? Bem, as imagens... Então, nós escrevemos que as imagens, né, de f serão quais? Lembra que imagem é y. Então, são os valores y pertencentes ao conjunto dos reais, tal que... Quem são esses valores? São os menores ou iguais a 4. Então, eu ponho menor ou igual a 4. E os maiores ou iguais a menos 1. Então, maiores iguais a menos 1. Pronto. E aí eu tenho o domínio e a imagem da minha função. Ok? Ele tem mais uma... Opa, peraí, desculpe. Voltou aqui. Eu deixei preparado para fazer e não botei o temporizador. Então, ele tem mais alguns itens a serem tratados aqui. Por exemplo, no item C... caramba, pegou por cima. Ele quer saber as raízes no item B. Não está aparecendo aqui, mas ele quer saber as raízes. Vou apagar aqui e vou escrever de novo. Não observei o espaço. Então, no item B, ele pergunta, quais são as raízes? Bem, o que é raiz? Nós explicamos em aula anterior que raiz é aquele ponto onde o gráfico da função intercepta o eixo x. É chamado de raiz ou zero. Por que é chamado de zero? Porque se você entrar com este x na lei de formação, o y é zero, né? Então, por isso que é chamado de raiz ou zero. Neste caso aqui, quais são as nossas raízes? Ela corta, intercepta o eixo x em zero e em... Não estou enxergando aqui, deixa eu aumentar. Em menos 4/3.
O zoinho está ruim. Então, vamos lá. Apagando o risco. Então, as raízes serão x igual a menos 4/3 ou o x igual a 0. Portanto, ela tem duas raízes reais. Tá certo? É isto aí. Bem, o próximo item, que é o item C. Intervalo onde ocorre f de x maior que 0. Vou escrever mais embaixo. Professor, Ué, ali quando você traça as retas particulares para achar o domínio de x, você não poderia, não é relativo porque a pessoa poderia prolongar o gráfico? mas o gráfico não se prolonga. Por que o gráfico não se prolonga? Por um motivo bem simples. Aqui eu tenho uma bolinha fechada. Aqui eu tenho uma bolinha fechada. Isso quer dizer que o gráfico termina em 4, ele inicia em -2 e termina em 4. Se aqui não houvesse essa bolinha, né, vamos supor que não houvesse essa bolinha, e vamos supor que o gráfico fosse desenhado assim. Oh, caramba. Assim. O que é que você entenderia? Que qualquer valor x que você pegue à direita de 4, em algum lugar você vai encontrar o gráfico, né? Mas, como botou bolinha ali, e aí a coisa então muda de figura. Tá entendido? Entendi. Obrigado, senhor. Então, a bolinha é um limitante, ou seja, o gráfico começa em -2 e acaba em -4. E um detalhe, vamos supor que ao invés de bolinha fechada, desculpe, ela fosse uma bolinha aberta. Vou escrevê-la aqui. Vamos supor que aqui fosse uma... Oh, caramba! Fosse uma escrita assim, né? O que significa isso? Vamos supor que aqui fosse 5. Significa que o gráfico vem até chegar quase no 5, mas o 5 já não tem mais gráfico. Então, o 5 já estaria fora do meu domínio. São os valores menores que 5 e não iguais a 5. Ficou claro isso? Então, muito cuidado. Bolinha cheia inclui, bolinha vazia exclui o elemento, tá? Ok? Ficou claro isso? Sim, professor. Tá. Então, no item C, eu apaguei aqui, mas me recordo dele. No item C, o problema pede, ele quer saber quando que a função é positiva. Então, ele quer saber para quais valores de x, né? Vamos escrever aqui. Então, no item C, ele quer saber para quais valores de x, consequentemente, para os valores de domínio, de modo que a minha função seja positiva. Bem, quando é que a minha função será positiva? Ela será positiva quando os valores de y forem positivos, né? De modo que valor de y positivo é sempre aquele que está acima da origem. Portanto, é só observar o gráfico. Onde é que o valor de x é positivo? Note, a partir do zero, né? Qualquer valor x que eu pegue, eu vou lá para cima para achar o gráfico. E a imagem vai ser positiva. Então, os valores de x maiores que zero me levam para valores positivos. Esses valores de x aqui, entre -4/3 e 0, são valores de imagem negativa, porque eu venho para baixo. E se você observar à esquerda do -4/3, por exemplo, nesse cantinho aqui, eu tenho que ir para cima para achar o gráfico. Portanto, são dois pontos onde as imagens são positivas, ou seja, e f de x, vamos escrever direitinho, f de x será maior que 0 quando, para x pertencente ao conjunto dos reais, tal que esse x, note, ele está entre -4/3 e -2. Então, o x menor ou igual a -4/3, maior ou igual a -2. Ou ainda, entre 0
e 4, inclusive, ou ainda x menor igual a 4, maior igual a 0. Tá certo? Então, aí eu tenho os valores do domínio para os quais a minha função será positiva. No item D, já que vimos valores positivos, qual é o valor de domínio para que a minha imagem seja negativa? Bom, se a minha imagem tem que ser negativa, o y, que é a imagem, tem que ser negativo. E para y negativo, eu tenho que ter a minha função abaixo da origem, o desenho dela, e é esse pedaço aqui. Portanto, para estes valores de domínio, né, qualquer x que eu pegue, eu desço para achar o gráfico. Portanto, a imagem será negativa. Então, a minha função será negativa para x pertencente a R, tal que o x seja menor que 0, maior que menos 4/3. Aqui tem um erro. Eu cometi um erro. Aqui não pode ser igual. Por quê? Porque se ela for... Não pode, pode sim, ela não corta, desculpe. É aqui que está o problema. Aqui não pode ser menos 4/3. Por quê? Porque se o x for menos 4/3, ela será nula, 0. Então, ali eu tenho que excluir o 4/3. Vamos fazê-lo... Eu tenho que deixar só menor. Está aqui. Pronto, agora vai. Então, esta é a resposta. E aqui pode ser 4 e aqui não pode ser 0. Né? Então, vamos arrumar isto também. Porque se ele for o x igual a 0, né, o que acontece? A minha imagem é nula. Então, corta isto. Agora deu, pronto. Então, esta é a forma correta do primeiro item. E aqui eu tenho o segundo item. X menor que 0, maior, e aqui pode ser, não pode ser o 4/3, porque o 4/3 seria a raiz. Então, está aqui. Ok? Alguma pergunta até aqui, minha gente? Vamos seguir, então. Aqui eu já respondi. Aqui. Aqui não está aparecendo, mas ele fala de intervalo onde a função é crescente. Bem, professor, diga. Me desculpa, mas eu não entendi esse aí, com valores de y positivo, os dois itens. Veja, quem é que está falando? Matheus. Eu tenho aqui, vamos supor que eu tenha esta função aqui, ó, uma função de primeiro grau. Se eu pego aqui um certo valor de domínio, vamos chamar de x1, eu desço até o gráfico e vou encontrar a sua imagem, y1. Quanto vale o y1? Hein, Matheus? Um valor negativo. Correto. Por quê? Porque está para baixo. Muito bem. Se eu pego o x exatamente neste ponto, né? Então aqui eu tenho o x2. Eu venho para cá, aqui eu tenho o y2. Quanto vale o y2? Quanto vale a imagem? Para este valor de domínio? A imagem vale 0. 0, correto. Aí eu pego este outro valor de domínio, vamos chamá-lo de x3. Subo até o gráfico, venho aqui no eixo y, encontro o y3, que é a imagem correspondente ao x3. Quanto vale o x3, o y3, desculpe? Positivo. Positivo. Então, se você pega um domínio e desce, a imagem é negativa. Se você pega um domínio e sobe, é porque a imagem é positiva. E se você pega um domínio, não sobe nem desce, a imagem é nula. O que é que você tinha perguntado? Por que que aqui os domínios são negativos? Se eu pegar um x aqui, eu vou descer. Se eu pegar um x aqui, eu vou subir. Então, aqui os domínios são positivos. Desculpe, aqui são os domínios para os quais a imagem é positiva, e aqui são os domínios para os quais a imagem é negativa. É assim que a gente raciocina. Ficou claro? Respondi a sua pergunta? Eu não ouvi, por favor.
Sim. Professor, é que assim, ali quando você fala que os valores positivos, sendo x maior ou igual a menos 2, sim, fica positivo. Sim, mas E quem que é menor, positivo? Espera um pouquinho. Quem que você está falando que é positivo aqui? o y. O Y. Fica x. Então não é o X, né? É o Sim. Não, é Y. que eu só falei isso porque o x sendo tal maior ou igual a menos 2. Aí ele seria positivo, mas eu não entendi se menor a menos 4 terços para Peraí, eu escrevi errado aqui. Ah, não, aqui é menor que zero, eu botei maior, você tem razão, ó. Aqui está dizendo que a imagem é positiva. Entre menos certo. 2 e 4 terços, não é. Aqui está errado o sinal. Eu falei uma coisa e escrevi outra. Ô, Cacilda. Aqui é menos, menor, desculpa. Ó, pronto. Agora eu entendi o que é que você está falando. É que está Mas aí escrito, seria igual de baixo, professor. né? Aí seria igual de baixo. Não, ali, embaixo tá perguntando o valor de x, verdade, senhor. Tá? É que o negócio escreveu em cima do outro. Serviço porco, serviço de corintiano. Aí, quer sofrer, faz as coisas atrapalhadas, você fica aí tranquilo. Não pode fazer isso. Devia ter apagado. Bem, posso continuar aqui? Nesse próximo item, é que eu não dei espaço suficiente aqui para eu fazer as coisas. No próximo item, eu peço onde a função. Deixa eu apagar essa nhaca aqui, porque senão vai ficar por cima e não vai dar certo. Então, no próximo item, eu peço onde a minha função é crescente. Onde é que a função é crescente? Bem, para isso eu preciso lembrar do conceito de função crescente. Uma função é crescente quando eu aumento o valor do domínio x, ocorre o aumento do valor da imagem y, né? Então, eu caracterizo a função como crescente. A função será decrescente quando eu aumento o valor do domínio e o valor da imagem diminui. É uma relação contrária. Então, eu caracterizo a função como decrescente. Então, desta forma, nós identificamos uma função como crescente e uma função como decrescente. Como... Professor, a gente ficou na dúvida aqui, se você poderia fazer de novo esse exercício, a parte aquela lá, o x pro y ser positivo, o Vamos x... fazer rapidinho, então. Vamos lá. Sem problema. Nós faz qualquer negócio aqui. A vontade do freio. É que eu fiz esse primeiro muito grande e aí comeu os outros. Por isso que deu caca. Eu devia ter posto o temporizador. Mas tudo bem. Então, vamos lá. Sem problema. Eu quero saber o quê? Eu quero saber qual é o domínio x para que ocorra a minha função maior que zero. Isso é muito importante. Por isso que a gente volta. Positiva. Bem, a imagem será positiva quando o y estiver acima. Portanto, o que é que eu faço? Note, desse menos 2, que é onde começa o gráfico, até menos 4 terços, qualquer x que eu pegue vai subir, não vai? Portanto, a função será positiva, ou seja, y será maior que zero quando x pertencente a R, tal que o x seja menor que menos 4 terços, não pode ser igual, porque 4 terços é uma raiz, menor que 4 terços, maior ou igual a menos 2. E por que pode ser menos 2? Porque o menos 2 está lá em cima, o 4 terços não. E note também que ela será positiva de zero, excluindo o zero, até o 4. Por quê? Porque qualquer x que eu pegue, eu vou para cima. Então, está aqui. Portanto, ou o x menor igual a 4, e aqui pode ser 4, porque se for 4 é 2, né? Menor igual a 4, não pode ser zero, portanto, maior que zero. Por que não pode ser zero? Porque zero é uma raiz. Então, Professor, diga. mas quando x ele não for menor ou igual a menos 2 e não, menor ou igual a menos 4 terços e maior ou igual a menos 2, ele não vai ser negativo a função, o Não, fx? não. Veja, vamos fazer o gráfico aqui, ó. Vou ampliar o gráfico aqui para você ver. Eu tenho aqui o eixo X. Eu tenho aqui o eixo Y.
Aqui eu tenho aquele pedacinho ali, ó, que está meio confuso. Então, aqui é que o gráfico está muito sem vergonha. Ele foi feito assim para atrapalhar você. Menos 4/3. Então, aqui eu tenho o menos 4/3 e o menos 2. Está vendo aí? Observe. Pegue um x aqui. Esse x é menor que menos 4/3 e maior que menos 2. Para onde é que você vai para achar a imagem? Entendi agora. É que está pequeno, você tem que enxergar. Eu confundi por ele tá, tipo, tá com a boca virada pro outro lado, eu achava que essa partezinha de 4/3 menos 2 estava no eixo Não, negativo. mas ela está para cima, olha só, ela está para cima. Desenho para cima é imagem positiva, desenho para baixo é imagem negativa. Tá? Sim, sim. Obrigado, e vamos fechar aqui. Qual é o domínio para que a imagem seja menor? Aqui é maior que zero. Menor que zero, portanto, negativa. Quando for para baixo, onde é que vai ser para baixo? Nesse pedacinho somente. Então, eu tenho o quê? Y será menor que zero quando o x pertencer ao conjunto dos reais e o x for menor que zero, não pode ser igual a zero, porque em zero ele é zero, e maior que menos 4/3. Não pode ser 4/3, porque 4/3 é uma raiz. Então, para estes valores de domínio, a minha imagem será negativa. É isso. Tá? Agora, onde é que a minha função é crescente? Como eu falava, ela é crescente à medida em que eu aumento o x, diminui o y. Então, observe isto. Desculpe, aumento o x, aumento o y. Decrescente, relação contrária. Veja, qualquer pedaço que eu pegue aqui, ó, de x, o y vai decrescer. Veja, eu pego esse x bem aqui em menos 2, a imagem está lá. Chego mais perto, a imagem está cá. Então, a minha função será decrescente, f de x, deixa eu fazer uma outra cor aqui. F de x é decrescente quando o meu x estiver entre menos 2 e 4/3. Portanto, x menor que menos 4/3 maior igual a menos 2. Não pode ser 4/3 porque ela é zero. Aí, não, desculpe, vem aqui mais para baixo ainda, ó. Esse gráfico aqui está muito pequenininho. Esse pedaço todo, ela é decrescente. Então, aqui, vamos arrumar. Pronto. Então, ela vai de menos 2 até menos 1. Qualquer x que eu pegue aqui vai sempre diminuir o valor de y. Por quê? É como se você estivesse num skate aqui em cima, quer dizer, se você estiver nesse pedaço aqui, nesse pedaço você está descendo. É decrescente. De modo análogo, se você está neste pedaço aqui, imagina aqui o skate, você vai ter que subir, ó, está subindo, até que você chega lá em cima. Então, para todos estes valores de x, de menos 1 até o 2, a função é crescente. Então, você escreve isto, né? A função será crescente, ou seja, f de x será crescente quando o x estiver entre 0, for maior que 0, menor que 2, inclusive igual a 2. Então, entre 0, não, desculpa, menos 1. E aqui eu tiro o menos. Pronto. Aí, quando eu passo deste pedaço, que é o menos 2, para cá, veja que ela começa a escorregar de novo. É como se você estivesse com skate, ó. Ela vem descendo. Então, ela volta a ser decrescente. Então, esse pedaço aqui, de 2 a 4, ela será decrescente. Então, eu completo lá em cima. Ou o x menor
igual a 4 maior igual a 2. Então, ela é decrescente nesse pedaço e é crescente neste pedaço. De 0, fazendo a outra parte que eu expliquei aqui, que é essa curva vermelha. Então, x menor que 2, maior que menos 1. Então, nós temos 3 pedaços aqui, né, em que nós analisamos. Ela é decrescente, estou descendo, imagina o skate andando. Ela é crescente, estou subindo, nesse pedaço aqui, ó, daqui até aqui, no domínio. E depois ela é decrescente de novo, ó. Tá? Deu para entender a ideia do que é crescente e decrescente, minha gente? Sim, professor. Ótimo. Aí ele pede o valor mínimo da minha função. Qual é o valor mínimo da minha função? Bem, valor mínimo de uma função é menor valor de imagem. Onde é que eu tenho menor valor de imagem aqui? É exatamente em menos 1. Então, quando o x for menos 1, né, a imagem será menos 1. Portanto, o valor mínimo da imagem é y. Portanto, o valor mínimo da imagem y igual a menos 1. Por outro lado, qual será o valor máximo da imagem? O máximo será aquele mais alto. E note que o mais alto está em 4. Portanto, o valor máximo será 4. Tá? Então, eu tenho o mínimo y igual a menos 1 e o máximo y igual a 4. Certo? Ou seja, como é que eu escrevo isso usando a lei de formação? F, quem é que me leva para menos 1? É o x igual a menos 1. Então, f de menos 1 é menos 1. Este é o valor mínimo. F de 2 me leva para 4. 4 é o valor máximo. E 2 é o domínio que me leva a ele. Tá certo? Bem, aqui ainda tem mais coisa aqui. Eu já tinha... voltando. Aqui. Ele pede aqui umas coisas interessantes. Que pena que está acabando a nossa aula. Tem uns detalhes aqui. O mesmo problema. Ele pede lá, quais são os valores do parâmetro K para que a equação... Qual equação? Esta equação que ele dá aqui, ó. F de x igual a K. Admita, nenhuma raiz. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a lei de formação desta função, né, que eu não sei qual é, e também não importa. Eu vou pegar a lei de formação desta função e igualá-la a um certo valor k. E aí eu resolvo a equação. E ele quer saber qual é o valor de k, né, o parâmetro k, para que esta equação não tenha solução. Veja, não terá solução quando? Quando eu entrar com um certo valor de domínio x na lei de formação e não sair a imagem y. E quando é que não sairá a imagem y? Né? É só você observar aqui o gráfico. Se você colocar um valor de k abaixo de menos 1, você não tem imagens abaixo de menos 1. E se você colocar um valor de k acima de 4, você também não terá imagens acima de 4. Portanto, os valores de k para os quais a função f de x igual a k não terá valor real na solução, será k menor que 1, ou então o k, né? Por exemplo, veja se o k for menos 2. Tem como entrar com o valor x que dá menos 2 na lei de formação? Não tem. Então, k menor que 1 me leva para a solução vazia. É impossível, né? Pois não existe, pela função, quem me dá uma imagem menos 2.
E o mesmo ocorre, como eu já havia dito, o K maior que 4. Se eu pegar um 5, f de x igual a 5. Qual é o x que me leva para a imagem 5? Por esta função não tem. Então, é assim, é um problema interessante. É assim que nós analisamos e resolvemos este problema particularmente. Alguma dúvida aí, minha gente? Bem, então a resposta é K menor que menos 1 ou K maior que 4. Observe aqui, uma única solução. Quando é que o f de x igual a k, isto aqui de cima, terá uma única solução, né? Vamos ver. O k for igual a menos 1. Por quê? Porque se o k for igual a menos 1, observe aqui, ó. Desculpe, o k não, o k, sim, o k igual a menos 1, a resposta será menos 1. Portanto, se eu entrar com 1, a resposta é menos 1. Mas não estou entendendo, como é que pode isso? Bem, observe, se o k for 2, eu traço uma reta passando em 2. Qual x me leva para o 2? Esse x e esse x. Então, se o k for 2, eu tenho quantas respostas para a minha equação? 2. Agora, se o k for menos 1, eu só terei uma única resposta. Deu para entender a ideia? Então, uma única solução é igual a menos 1. E tem mais. Lá em cima, aqui, veja que eu dou a explicação duas respostas, né? O x1, x2 e x3, levando para a imagem 3, teria 3 respostas, né? Olha lá. E também em x igual a 1, x maior que 1 e menor que 2. Por que isto? Veja, pagando tudo, observe, nesse pedacinho aqui, fácil de fazer a solução. Eu traço retas. Tracei uma reta. Onde essa reta cortar um único ponto do gráfico, é resposta. Note que se eu traço uma reta aqui, corta um único ponto do gráfico. Nesse pedacinho de domínio de 0 até 1, também. E lá em cima, em 4, também. Então, eu terei uma única solução quando o k for menos 1, ou quando... Aqui não é x, aqui é k. Quando o k for menor que 2, maior que 1, e o k igual a 4. Então, para estes valores de k, eu só terei uma única solução. E como é que eu vejo isso? Eu traço retas perpendiculares ao eixo x. Note que quando ela corta em 2 pontos o meu gráfico, significa que eu tenho 2 soluções na equação, né? E quando ela corta um ponto somente, eu só tenho uma solução na equação. E quando ela não corta o meu gráfico, eu não tenho solução na equação. Então, é desta forma que eu resolvo este problema. Minha gente, 9 horas, eu tenho mais coisas aqui para fazer para vocês. Olha só o que eu tinha preparado, né? Mais coisas, mas, infelizmente, não tem como. Eu tenho aqui, olha só essa aula aqui, ó. Eu ia discutir isso aqui com vocês, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou passar esses problemas como uma tarefa, tá? E aí vocês resolvem e nós tiramos dúvidas, tá bom? Alguma dúvida? Professor, Pergunta? professor, Diga. eu gostaria de saber como que o senhor vai fazer a avaliação para gerar nota. Não tenho a menor ideia. Quer dizer, até tenho, mas eu não fechei a ideia ainda. Eu vou discutir com o Ricardo, mas não sei como é que a escola está propondo. Não conversei isso com ele, né? Se vocês vão para a escola, se vai ser remotamente, se vai ser tarefa. Eu quero discutir. Alguns professores já começaram, eles estão mandando alguns exercícios e a gente envia de volta. É isso que eu pretendo também. Eu mandei uma mensagem para o Zé Maria ontem para que a gente discutisse isso. Eu quero fazer o que todos fazem, porque daí fica uma coisa uniforme, tá bom? Mas essa semana eu os aviso sobre os procedimentos. Não se preocupem. Eu não estou preocupado com a avaliação, eu estou preocupado com o desenvolvimento dos conhecimentos, da informação chegando até vocês, para que vocês possam fazer uso dela no vestibular. A aprovação, para mim, é irrelevante. Bom, acredite nisso. Mas eu vou avisá-los assim que eu fechar a ideia com os colegas lá, tá bom, minha gente?
E não se esqueça, nem que seja para dar um oi, professor, manda uma mensagem para mim. Eu estou carente aqui, eu estou recluso. Eu não falo com ninguém. Um professor que não fala é a pior coisa que tem, é um castigo muito grande, né? Então, vê se de vez em quando manda uma pergunta, uma dúvida. Nem que se for, professor, acha que vai chover hoje? Eu respondo com prazer, tá bom? Vocês têm o meu e-mail, né? armando@unital.br. Até mais, minha gente. Obrigado, professor. Até mais. Professor, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, professor. Obrigada. Tchau. Alô, professor.